Paz, irmãos, boa noite para todos. Judas, capítulo 1, um livro antes de Apocalipse. Judas, capítulo 1, um livro antes de Apocalipse. Versículo 3, Judas 1:3. Ele está dizendo assim, Judas, capítulo 1:3. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa fé comum, da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez foi dada aos santos, foi entregue aos santos. Judas, ele quer falar sobre a salvação em Cristo Jesus. Mas quando ele chega lá na igreja, ele percebe que a igreja está contaminada. Então ele tem que desviar a mensagem dele, tem que desviar o foco da mensagem. Então, ao invés de ser uma palavra da salvação comum, que só Cristo salva, que nós temos que aceitar Jesus, né? Ao invés de falar da salvação comum, ele vai exortar os irmãos porque a igreja está contaminada. Tem algumas pessoas que entraram na igreja e elas estão ensinando coisas erradas, coisas que não estão na palavra. Aí o Judas é obrigado a mudar a palavra de salvação por uma palavra de exortação. E o que acontece? Judas está fazendo um discipulado. Aquelas pessoas têm que aprender a batalhar pela fé. Elas têm que entender o que é, qual é a nossa posição em relação à nossa fé. Então, ele diz assim, ó. Amados, quando empregava toda a diligência, o 3, escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco. Exortando, foi que me senti obrigado. Né? Ele está aqui embaixo de uma pressão. Entre algumas pessoas começaram a ensinar coisas errada na palavra, então ele se sentiu obrigado, né, a exortar ali os irmãos, exortar-os a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Irmãos, nós temos um presente tão maravilhoso de Deus que é a fé. Foi entregue para os santos. Quem são os santos? São aqueles que fazem as coisas certinhas? Deve fazer, mas nós vamos errar, vamos pecar, vamos cair. Até Jesus voltar à vida vai ser assim, porque a gente está preso ainda nesse tabernáculo da carne. Então, ele está ensinando aqui a igreja a batalhar pela fé. Você tem que batalhar pela sua fé. Você tem que ser o guardião da sua fé. Você tem que guardar as revelações que Deus tem dado para você não ser enganado, não ser enganada. Hoje tem muita coisa, hoje tem muito ensino. Então, nós precisamos batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. E a fé que Deus nos deu, Ele nos deu uma capacidade de crer no sobrenatural dEle. Isso é fé. É a capacidade de crer no sobrenatural de Deus. O que é fé? Fé é a capacidade da gente crer de forma sobrenatural nas coisas de Deus. Quando você não tinha Jesus, é tão fácil lembrar isso. Como era a sua fé? Você era levado por todo o vento de doutrina. Você era levado por todo tipo de fé. Você tinha fé em alguma coisa. Mas você não tinha a fé que você tem hoje. A fé que foi entregue para você quando você aceitou Jesus. E que ela deve ser desenvolvida, porque a fé é crescente. Não te deu uma fé e acabou. Fica lá, não, a fé é crescente. A fé precisa ser desenvolvida e desenvolvida através da palavra. Quanto mais você lê Bíblia, mais a sua fé é acrescentada, mais a sua fé é aumentada. Então, ele escreve aqui, uma vez, portanto, foi dado ao Senhor. Então, nós temos um presente tão maravilhoso de Deus, chamado fé. Deus te deu esse presente maravilhoso chamado fé. Não foi a igreja, não foi o pastor, não foi ninguém, foi Deus. Te chamou e te deu a fé que você tem hoje. Então, hoje você tem uma fé verdadeira. Você tinha uma fé falsa. Hoje você tem uma fé verdadeira em Cristo Jesus. E que essa fé é abastecida pela palavra de Deus. Essa fé, ela é
abastecida pelas revelações da palavra de Deus. Quanto mais revelação, mais você cresce. Quanto mais você lê Bíblia, mais você desenvolve a sua fé. E a única maneira de desenvolver a fé é através da palavra. A gente ouve testemunho e edifica a gente, mas a bênção é do irmão. Aliás, a Bruna não veio hoje porque mudou hoje, né? Hoje ela mudou, não pode vir no culto hoje. Mas a bênção é do irmão, não é sua. E você tem que ter a sua bênção, então você tem que batalhar pela sua fé. O que é fé? Capacidade sobrenatural que Deus me deu para acreditar no sobrenatural dele, que Deus pode fazer. Isso que você ganhou de Deus. Isso é maravilhoso, isso é uma coisa poderosa, esse presente que Deus nos deu através de Jesus. Então, o Judas ensinando aqui, os irmãos a batalhar diligentemente. Já é uma batalha. Não quer dizer que você tem fé que não vai acontecer nada com você. Pelo contrário, aqui já é uma batalha. Qual é a batalha daqui? Estão entrando gente na igreja ensinando coisa errada. Falsa doutrina. Desviando os irmãos. Então ele estava numa batalha ali de fé, né? E formando discípulo, ensinando a guardar a fé, ensinando a guardar a visão celestial que foi dado aos discípulos, e que essa fé é abastecida pela palavra. Pouca palavra, pouca fé. Muita palavra, muita fé. Como é que minha fé pode crescer? Só através da palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então ela só pode crescer através da palavra. 2 Timóteo 1,5. Vamos lá, 2 Timóteo 1,5. Segundo Timóteo 1,5. Ô Flor, depois você pega uma aguinha lá para mim, fazendo favor, esqueci de pegar. 2 Timóteo 1,5. Pela recordação... não, vamos no 3, para dar mais um corpinho aqui para a palavra. O 3. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Ele está falando da fé sem? Porque tem fé fingida. Se ele está falando da fé sem fingimento, tem a fé verdadeira e a fé falsa. Quando você não conhecia Jesus, a sua fé era falsa. Você acreditava num monte de coisa que te falavam. Você aceitava tudo que te diziam, como eu também. Tudo era bom. A gente acreditava até em horóscopo. Mas o horóscopo é parecido lá com aquilo que o diabo faz coisa para tirar a gente da vontade de Deus. Coisa parecida, mas não é. É parecido, mas não é. Então a gente acreditava, o que dirigia a vida da gente era aquelas cartinhas que a gente comprava para ver o horóscopo. Comprava o jornal, abria, né, ia logo no horóscopo. Ver lá como ia ser minha vida. E a gente tinha uma fé fingida. A gente aceitava o fracasso. A gente vivia numa derrota. E aqui o Paulo fala da fé, quando ele fala aqui o 5, pela recordação que guarda de tua fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou na tua avó Lloyd. O Timóteo está com a fé que era da avó. A avó passou para a mãe Eunice. Eunice passou para o filho Timóteo. Ou seja, a fé perdura de geração em geração. Aconteça o que acontecer, você está aqui. Verdade. Isso é fé. Tem gente que não aguenta a pressão, sai da igreja, porque era uma fé fingida, era uma fé falsa. Não era fé em Jesus. Quem tem fé em Jesus, a sua fé perdura. O Timóteo tem a fé que era da avó dele, passou para a mãe dele, e agora está nele. Uma herança de família, a fé do Timóteo. Habitou no meio da família. Por quê? Porque a fé passa de geração em geração. Vó, mãe, agora é minha. A fé prevalece o tempo.
A fé aguenta o tempo, ele está difícil, mas você está aí. O negócio não está fácil não, mas você está aí. Está demorando tanto, mas você está aí. Você já orou, Deus não deu, mas você está aí. Você continua aí, isso é fé. Isso é fé não fingida. Quem tem a fé fingida não suporta o tempo, nem o tempo de Deus, nem o tempo do diabo, nenhum. Não suporta nada quem tem a fé fingida. Quantas pessoas abandonaram a fé por causa de problemas, ou da igreja, ou pessoal, e abandonaram a fé. Por quê? Porque a fé fingida, ela não suporta nada. A fé verdadeira, ela passa de geração em geração. Quanto tempo você já está na luta, mas você continua aí. Isso é fé. Quantas orações você já fez não foram respondidas ainda, mas você continua aí. Isso é fé. Uma fé fingida não aguentaria o que você aguentou. Uma fé fingida não suportaria o que você suporta. Então, ele fala da fé que habitou na tua avó Lorde, na tua mãe Eunice, estou certo que também está em ti. Então a fé perdura de geração em geração. Era da avó, da mãe, agora é do Timóteo. A fé prevalece ao tempo, ela não cede por causa do tempo. Ah, mas eu estou tanto tempo esperando uma bênção de Deus. Você tem fé, por isso você está esperando. Por isso você está aguardando, porque você tem fé. Se você não tivesse fé, você não aguentaria mais do que você aguenta o tempo. Você não suportaria mais o tempo. João Batista tinha fé e andava no deserto, porque a fé faz a gente suportar o ardente calor do deserto. Ah, você passou em muito deserto? João Batista também, e aguentou, foi até o final. Por quê? Porque ele tinha fé genuína, uma fé verdadeira. A fé dele não era fingida, era uma fé verdadeira. Então a fé suporta desertos. A fé suporta o tempo. Era da minha avó, agora é da minha mãe, agora é minha. A fé vai, a fé supera o tempo. A fé é a capacidade sobrenatural que Deus deu para a gente acreditar nele, para a gente acreditar nos milagres. Então a fé é um presente poderoso que Deus nos deu. Ela vem pela palavra. Se você buscar a palavra, você mesmo se interessar em estudar a palavra, buscar a palavra, sua fé vai ser maior. Não tem jeito de acrescentar fé se não for através da palavra. Não existe outra maneira. É só através da palavra que a nossa fé é aumentada, que a nossa fé é acrescida. É através da palavra. Então a fé perdura, né? Ela não cede ao tempo. Não sei quanto tempo você já está esperando uma coisa, não aconteceu ainda. E sabe por quê? Porque você tem fé. Se você não tivesse fé, você já teria sucumbido faz muito tempo. Porque você tem fé. E a nossa fé é provada. A nossa fé tem que suportar o calor escaldante do deserto, senão não é fé. Nossa fé tem que suportar o calor escaldante do deserto. José, ele teve que viver distante do pai. José foi jogado no poço. José foi preso. José foi traído, excluído, viveu em solidão, foi abandonado. Mas ele desviou? Não. A fé dele foi suficiente para ele terminar o que Deus começou. Aleluia, Jesus. Mas ele suportou traição, ser abandonado, viver preso, jogado no poço, vendido, traído pelos irmãos. Por quê? Porque ele tinha fé. Sabe por que você suporta? Porque você tem fé. Por isso que você suporta, porque você tem fé. Então é traição, é abandono, é solidão, é discriminação, é exclusão, é abandono, mas ele foi honrado porque ele teve fé. Então não quer dizer que porque você tem fé não vai acontecer certas coisas com você, vai. Inclusive você tem que ter fé para ter prejuízo. Até para ter prejuízo você tem que ter fé, você tem que ter fé para ser contrariado, você tem que ter fé para injustiça. Você foi injustiçado, mas você está aí. Por quê? Porque você tem fé. Na Bíblia eles foram injustiçados. O Pedro era crente, mas andava preso, apanhando, levando chicotado nas costas. Mas ele permaneceu porque ele tinha uma fé não fingida. Se ele não tivesse fé,
ele teria abandonado o evangelho. E se você tem fé, a maldição Deus vai converter em bênção. Você não vai perder nenhuma unha do seu pé. Deus vai fazer um milagre. Deus vai agir, Deus vai operar por causa da tua fé. A tua fé é uma fé resistente. Então, o José, aconteceu tanta coisa com ele, teve fé. Um ato de fé. Segundo Reis, capítulo 3. Segundo Reis, capítulo 3. Três 14. Eles estão no deserto. O rei Jorão está cobrando imposto muito caro. O rei de Israel não quer pagar e eles vão para uma guerra. Então eles vão lá para a guerra. Eles entram para o deserto 7 dias dentro do deserto. Chega no deserto, acabou a água, acabou a comida, acabou tudo. Se voltar, morre. E se ficar ali, morre. Não tem saída. Se voltar, morre. Se ficar ali, morre. Um deles tem uma ideia e pergunta: não tem algum profeta do Senhor aqui? Alguém diz: tem o Josafá. Tem o Eliseu. A palavra do Senhor está na boca... Não, Dani. Disse Eliseu. Ele falou: tem Eliseu. A palavra do Senhor está na boca dele. Então eles vão lá procurar Eliseu. Está no deserto. Para cá morre, para cá morre. Não tem o que fazer. Então vão lá para o deserto. Onde entra a fé? Deserto, guerra, vamos morrer. Não tem saída. Para cá morre, para cá morre. Agora, onde entra a fé? Foi pregada uma palavra aqui quarta-feira, mais ou menos assim. Você está no rio. Você está no rio, sujo. Aí você precisa atravessar lá para o outro lado. Você não tem condições de atravessar. Você, humanamente, não tem condições. Mas tem uma ponte, você pode ir pela ponte, descer lá. Você pode dar um mergulho, sair lá do outro lado. Você pode ir nadando. Alguém pode ajudar você. Não importa a forma que Deus vai fazer, mas você vai chegar lá do outro lado. Aleluia. Se é mergulhando, se é nadando, se alguém vai te ajudar, se você vai ter que ir lá no final da marginal, subir a ponte e voltar. Não importa o caminho, mas Deus vai te ajudar. Isso é fé. Agora, olha um sintoma de fé aqui no 14. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem contemplaria. Ora, pois, agora trazei-me um tangedor, e quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu, e esse disse: assim diz o Senhor, fazei covas nesses vales, porque assim diz o Senhor, não sentirei vento, não sentirei chuva, todavia o vale se encherá de água. Guerra, o que tem a ver guerra com louvor? Para cá morre, para lá morre, estamos numa guerra física. O problema é físico. Agora, a fé é uma loucura. Para cá morre, fé tem espada, tem tudo, é guerra, mas vamos louvar o Senhor. Você vai louvar o Senhor e Deus vai fazer a obra, essa é a fé. E a gente louvar no meio da guerra, isso é fé. Buscar a Deus para que Ele dê para nós uma paz no nosso entendimento no meio da guerra. A gente vai ter paz no meio da guerra, a paz que excede todo entendimento. Vai ter guerra, mas você vai ter paz. Para cá morre espada, para lá morre, mas vamos louvar o Senhor. Porque a fé se manifesta de forma diferente. E começaram a louvar. No tempo que começaram a louvar, Deus pôs lá no inimigo emboscada. E um começou a matar o outro. Quando eles chegaram no outro dia, que eles olharam do monte, havia um monte de sangue. O inimigo havia se destruído por si só. Isso é fé, é você louvar no meio das dificuldades. É a gente aprender a manifestar essa fé no meio da dificuldade, no meio da luta. É pedir para Deus, porque a gente vem na igreja ler Bíblia, mas na hora a gente falha.
A gente não fala, a gente se inclui, é muita dor, é muita coisa, a gente não consegue falar, mas nós temos que falar. Nós temos que aprender a falar. Vai dar certo, Deus vai fazer, Deus vai agir. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O que tem a guerra, vamos cantar. Não tem nada a ver uma coisa, mas é fé, é isso, a fé é sobrenatural. Então começaram a louvar, Deus pôs emboscada, o inimigo foi desbaratado e eles tiveram uma grande vitória. Lucas 17:5, vamos aqui no telão. Ó. Então disseram os apóstolos, Senhor, acrescenta-nos a fé. Eles estão orando para acrescentar a fé. Por quê? Porque a nossa fé pode ser acrescentada. A nossa fé pode ser aumentada. Por isso que eles estão pedindo, acrescenta a nossa fé, porque a nossa fé pode ser aumentada. A nossa fé pode ser acrescentada. Se a nossa fé não for acrescentada, nós vamos ter uma fé fingida. A fé fingida não aguenta deserto, ela não aguenta prejuízo, ela desvia, ela não aguenta injustiça. Ah, eu vou sair da igreja, não vou mais servir Jesus porque eu fui injustiçado. Quem injustiçou você? Foi o homem que é falho, igual você, não foi Deus. Então uma fé fingida não aguenta nada, não suporta nada, nenhum tipo de problema. Então a nossa fé tem que ser uma fé, como é que ele fala? Uma fé não fingida. Nós temos que suportar as lutas, as dificuldades, os problemas, vem para todo mundo é igual. Todo mundo tem a sua luta, né? Então José teve que conviver com a distância do pai, traição, exclusão, até Deus mudar aquela situação. A gente tem que conviver com algumas coisas, não podemos fugir, até Deus mudar aquela situação. Não podemos fugir. Temos que esperar. Temos que profetizar, temos que batalhar diligentemente pela nossa fé. As visões celestiais que saem daqui, direto para você, que vão te fazer crescer, vão edificar sua fé. Por isso que você tem que ler Bíblia, separar um tempo para ler Bíblia. Porque as visões que vão edificar a nossa fé. Romanos 10:17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então não tem outro jeito de ter fé. Nós somos edificados pelo testemunho de alguém, pelo testemunho de um irmão. Nós podemos ser edificados, mas em relação à nossa fé, o que é fé? Capacidade sobrenatural que Deus nos deu para crer nos milagres. Nós temos capacidade sobrenatural para crer nos milagres de Deus. E em tudo isso nós somos mais do que vencedores. Qual é a diferença? O povo no mundo também tem coisas. Mas o povo no mundo é vencedor. Eles venceram. Tem um carro bom, uma casa boa, uma chácara boa e tudo bom. Um emprego bom. Nós somos mais do que vencedores nessa vida e na vida eterna. Então tem gente que vai ter coisas aqui na terra, mas não vai ter a vida eterna. Nós vamos ter a vida eterna, então, que é o bem mais precioso da nossa vida. Então vamos diligentemente batalhar pela nossa fé. Vamos estudar um pouquinho a palavra. Um livrinho que você estuda meia página por dia, você vai estudando, a sua fé vai ser edificada pelas revelações que saem da palavra de Deus. Não tem outra maneira de edificar a fé. Se a gente fica muito tempo sem buscar Deus, a gente começa a ver o vento forte. A gente começa a sentir as coisas, sentir o vento forte. Então precisamos buscar a Deus, buscar a palavra de Deus. Amém?